Seja muito bem-vindos, galera, a mais um H Podcast, nosso podcast de negócios aqui no mercado contábil e que sempre traz grandes histórias, muita informação importante para você. Ou seja, o objetivo aqui é que a gente possa, através desse podcast, inspirar para que você possa conquistar seus resultados, seguir a sua trajetória, te dar alguns direcionamentos, caminhos, a experiência de quem já chegou onde você quer chegar e também que a gente possa trazer temas da atualidade, né? E hoje eu trago uma história de uma pessoa que eu conheci já há alguns anos e que tem estado próximo, né, do nosso trabalho já há algum tempo e que passa pelos desafios que você, como empreendedor, também passa, ou como contador, também passa. Carol, quero primeiramente agradecer por você ter vindo. Obrigada a você. Tá com mão gelada, você tá Tô nervosa? nervosa, gente. Já assumo já, mas vai dar tudo certo daqui a pouco. Pois Estamos é. conversando, né? Como o Léo falou, é uma prosa. É uma Então, vamos prosa. lá. E o que é bacana é que, tipo, a gente não combina nada. Você, quando eu te convidei, você perguntou, mas e aí, a gente vai falar sobre o quê? Eu falei, quando chegar aqui, a gente decide. Eu acho que é bom não combinar, né? É. Acho que é bom deixar fluir. Mas o pessoal não te conhece, então se apresente para o nosso público. Bom, é um prazer estar aqui. Eu nem acredito, o Anderson, sabe? A gente se conhece desde 2019 e eu vou contar minha história, né, para vocês um pouquinho. Mas é muito gratificante, assim. Não imaginava. Quando você me convidou, a gente estava na última mentoria, né? E eu fui embora toda emocionada, assim, para casa, né? De pegar 4 anos atrás, né? Eu estava aqui ainda perdida por conta da profissão e hoje com esse convite, então tô muito Bom, realizada. Eu sou a Carol Monteiro Henrique, contadora e sócia da Contábil Monteiro Henrique, uma empresa que o meu pai fundou há 25 anos atrás, foi José Manuel. Estamos lá em Guarulhos. E as lutas foram muitas, mas me encontrei. Encontrei meu propósito, a minha profissão. E posso começar a contar um pouquinho? ué, você que manda. Estou ansiosa para contar, vamos lá. Tô sim. Como é que foi essa trajetória até a sua empresa contábil? Bom, o escritório nasceu dentro de casa, né? Literalmente num terço ali do quintal. Então, quando eu e meu pai a gente te conheceu, eh, a gente conseguiu sentir a mesma história. Você começando ali, né? Tanto que a gente comprou o teu livro. Ai, gente, tô nervosa. Tá nervosa? Vamos começar de novo? Não, aqui não tem como você de Não, novo. vamos Segue o começar. Não, jogo. por favor, vamos, por favor. Mas está sendo transmitido ao vivo. Não tá. Tá. Não está sendo transmitido ao vivo? Não, gente, não tá. Tá, Tá mesmo? Jura? juro. Não acredito. Por quê? Bom, gente, então tá. Vamos continuar. Ah, não acredito que tá começando. Bom, onde eu tava? Me perdi. Você começou a contar a história que você se identificou com a nossa história. Não, sim. Então, você também começou, né, na casa ali, no quintal, Lá você e tinha um pedaço da sua casa, como que era o... sim, era um terço do quintal mesmo. Ah, Então, do assim, era quintal. muito pequenininho. Era meu pai, duas funcionárias, e eu ainda muito pequena, né? Tentava. Não dá para entender quando a gente é criança, né? Muito bem o que o computador faz, né? Mas eu via muito carinho, né? Muito apreço pelo trabalho, né? Meu pai ali mexendo nos papéis, e eu cresci ali no meio, né? Então, como eu sou filha única, não sei se isso é bom ou não tão bom assim, né? Mas sempre meio que ficou. Será que a Carol vai fazer contabilidade, né? O que vai ser? E eu acabei escolhendo. Eu falei, olha, gente, quando tava no ensino médio, né, que a gente teve aí que a pressão de você ser alguém, enfim, escolher o curso. Eu falei, eu vou tentar. Se eu não gostar, eu me conheço, né? Não vai dar pra seguir muito. E eu gostei. E eu gostei, me formei. Só que é muito difícil a realidade, né, Da profissão, da né? profissão. Me formei numa faculdade ótima, FECAP. Mas, de repente, você é jogada ali. Então, eu não entendi muito o meu papel, o meu lugar, né? Eu E isso transitei. faz quanto tempo? Ah, isso faz 10 anos. 10 anos. 10, 12 anos. E aí, eu não tinha um lugar para mim físico, porque a gente era muito pequenininho, né? E também não sabia muito a minha função. Então, eu ficava um pouco no DP, um pouco no fiscal. Só que dava para perceber que aquela rotina contábil não me brilhava muito os olhos, sabe? E, e aí eu fui
tendo um pouco de dificuldade. E quando a gente chega, né, de fora, é muito fácil ver os erros, né? Então, parece que eu consegui ver tudo que estava meio errado, assim. A gente não tinha um contrato de prestação de serviço, a gente não tinha um site. Teve um dia que eu peguei uma planilha do meu pai no Excel, o número de inadimplência enorme. Aí eu sentei com ele e falei, pai, não tá bom, né? O que a gente pode fazer? Vamos colocar boleto, vamos tentar, né? Mesmo 10 anos atrás, eu já tinha conseguido, né, pensar em algumas estratégias, coisas de segurança, porque como a gente não tinha um contrato, era tudo muito falado ali, né? E porque meu pai sempre aproximou os clientes, né? Era um contato muito de visitar, bem aquela coisa. A gente tinha muito cliente no centro, Que né, era o de tradicional Guarulhos, mesmo, né? muito tradicional, muito. Então, a gente estava em lista telefônica, né? Aí o pessoal achava, mas a gente tinha muito pouco cliente, muito, muito pouco. E aí, ele não se mostrou muito aberto, porque eu não tinha a confiança, conquistado a confiança dele de fato, né? Como que eu. O seu pai enxergava você mais como filha do que como Sim, uma profissional. sim, com certeza. E as meninas ali que trabalhavam lá também. Ah, então, Então, o fato de carregar o sufixo de ser filha do dono é uma coisa que pesava. sim, muito. Então, tanto eu comecei a aprender ali os setores, elas ficaram muito tensas, né, um pouco, achando que talvez iriam perder algum posto, mas eu estava lá para fazer um estágio, para aprender mesmo a rotina. E aí eu não senti meu pai muito aberto. A gente chegou a colocar os boletos, melhorou a inadimplência, só que não era um ambiente estimulante, assim. Então eu duvidei da profissão um pouco, né? E você acha que o grande problema foi. Porque seu pai tinha consciência que as coisas não estavam bem, Sim. mas o problema foi mais a dificuldade de ele mudar ou a dificuldade de aceitar sugestões vindas de você? Qual que você acha que foi o ponto ali naquele momento, naquela fase? Eu acho que foi a falta de confiança, querendo ou não, estava funcionando daquele Ah, jeito, sim. sabe? Estavam na zona de conforto. E eu cheguei e tirei todo mundo, né? Porque eu tenho esse jeito, né? Você sabe, a gente Inquieta. conversa um pouco. Mas de buscar ser melhor, né? Sim. Adoro terapias, você bem sabe. E eu não estava conformada, eu queria fazer mais. Por que não ser melhor? Por que não conquistar mais? Eu sempre tive, né, essa energia, esse impulso. E aí a gente teve uma oportunidade de comprar uma casa do lado, na esquina, né? E aí a gente comprou e fez a sede, reformou. E aí eu tinha um lugar físico mesmo, sabe? A minha mesa, que antes eu não tinha, porque era muito apertadinho. Uhum. E mesmo mudando pra lá, eu ainda sentia que eu patinava, Anderson, sabe? Eu não tinha encontrado o meu lugar. Mas o quanto era o lugar ou o quanto era você nessa. Eu acho que era mais o lugar, porque eu queria muito, assim. Eu tinha uma vontade de fazer, mas eu não sabia como. Então, sim, um Uhum. pouco eu. Mas também não tinha abertura, porque a gente não tinha uma receita de bolo, Entendi. né? O meu pai, ele passou por diversas empresas como contador mesmo, técnico, né? Assinava alguns balanços depois. Mas ele não tinha ainda esse perfil, né? De empresário. E aí eu me afastei um pouco do escritório e arrumei uma outra paixão que é terapias, né? Não sou formada em psicologia, mas eu fiz alguns cursos holísticos, eh, dei meditação para pessoas ansiosas porque sou uma delas, né? E aí isso me Naquela época brilhou. você já fazia meditação Não, não, eu comecei naquela época naquela época mesmo, mesmo. né? Aí Sim, você se curtiu tanto ao ponto que virou também uma profissão. sim. E aí, era uma meditação específica para pessoas ansiosas que eu via tanto que eu gostava e dava efeito para mim, que aí eu proporcionei para outras pessoas. E aí eu fiquei uns 4, 5 anos trabalhando um pouco no escritório, mas ainda não estava me encaixando, e algumas noites e sábado, domingo fazendo meditação. E aí foi uma renda extra para mim por um tempo, só que começou a ficar muito difícil, porque as terapias holísticas, elas têm, né, você precisa dizer, tem muita gente com preconceito ainda com religião, né? De serem coisas mesmo com outras práticas, né? Religiosas, enfim. Então, É que as pessoas, de uma certa forma, entendem muito pouco sobre isso também. sim, E tudo aquilo que, de uma certa forma, é diferente do que é mais lúcido entender, acaba se tornando mais difícil de aceitar, né? sim. Mas foi uma época muito boa. E aí a virada de chave
foi quando eu te conheci, quando a gente foi numa palestra bem no finzinho de 2018, aqui em São Paulo. Eu não sei, eu olhei a agenda ali, eu falei, bom, tem uma palestra lá, marketing digital, vamos lá. Era à noite, acho que uma quinta-feira, uma terça-feira, Foi no Sescom? foi no Sescom. Uhum. E você falou lá 2 horinhas, e eu olhava pro meu pai, Anderson, eu não sei descrever a feição dele, assim, era um misto de, nossa, quanta novidade e quanto desespero. Quando acabou a palestra, ele falou assim, Carol, a gente tá fazendo tudo errado. Tudo errado. E aí eu falei, a gente tá. Você sabia, né? Que Sim, eu tava. sabia, pai. Então, Você não me ouviu, pai. e aí. Eu falei isso Ai, todo esse falei tempo. tanto, pai, meu Deus. E o curioso foi que a gente sentiu a mesma coisa, a gente saiu muito desesperado. E aí a gente foi até o final de cumprimentar, tirar uma foto. Aí você nem lembro. Muita gente, assim, a gente ficou numa filinha. E aí, dia seguinte, Anderson, já busquei ali curso, já entrei nas redes da Tactus. Aí não teve volta. Eu descobri o Oceano Azul. E aí a gente ficou por muito tempo com esse desespero, assim, meu Deus, tá tudo errado, mas calma. A gente tem que arrumar a casa. Então eu vinha pra cá, consumi bastante conteúdo seu, via os vídeos no YouTube. E aí começou a virar uma chavinha, né? Como eu passava mais tempo no escritório, eu acho que todo mundo ali via que eu estava mais presente, eu comecei a conquistar a confiança. Acho que as pessoas pensaram, ó, a gente pode começar a contar com ela, de verdade. Ela está vestindo a camisa, porque eu acho que me faltava aquela paixão. E quando a gente se conheceu, você falando da Tactus, né? A gente vendo que é uma empresa totalmente diferente, que né, tem até patinete. A gente vindo pra cá, eu adoro os seus brindes, né? Preciso falar. Eu adoro as coisinhas que você proporciona. Quando eu cheguei e tinha o cookiezinho com a tua inicial ali, a H, tudo isso foi um mundo muito diferente. Eu falei, nossa, existe uma contabilidade, uma profissão, né, que pode ser legal, né? Porque antes eu não... Teve uma vez que eu fui preencher uma ficha ali do hospital, e qual a sua profissão? Contadora. Sabe que eu não me apropriei disso na época? Eu falei, não sei. E hoje, quando, né, o que você faz? Eu sou contadora, com muito mais propriedade, sabe? Então, eu encontrei mesmo, assim, o meu propósito. E é muito legal ver como era muito diferente antes. Os amigos do meu pai, as rotinas que a gente tinha, toda segunda-feira aí no CRC, consumir aquelas palestras bem técnicas, que, lógico, sempre ajudaram, né? Mas a gente imprimia apostilinha, né? Encadernava, e aí encontrava... Eu era a pessoa mais nova de lá. Só tinha gente de 45 anos pra cima. Eu tenho certeza, assim. Eu ainda, né? Tava ainda terminando a faculdade. Tá quantos anos agora? Eu tô com 32. E eu falava, nossa, que gozado, assim, né? Que estranho. As referências que eu tinha de amigos do meu pai que tinham escritórios, ou eram do mesmo tamanho com a gente, ou eram ainda menores. E aí, eu te conhecendo, a régua e os parâmetros e, enfim, as referências mudaram totalmente. E aí eu fui trazendo meu pai, né? Tanto que o primeiro summit que ele foi, ele falou que não dormiu, né? De um dia para o outro, porque eu acho que é E o tanta primeiro que foi em informação. 2020? Aham, sim. O primeirão mesmo. O primeirão, sim. Aham. E ele não dormiu, ele ficou. A gente sai, né? É muito estímulo ali, né? E aí eu fui conquistando a confiança dele. Eu entrei para a sociedade também, Anderson, porque eu estava como funcionária lá, né? Por um bom tempo. E aí tudo foi acontecendo. Então foi muito legal. Seu pai tá com quantos anos? 64. Então ele tá prestes a entregar o bastão definitivamente. Aos pouquinhos, ele fala, como a gente mora, né, muito perto, eu vejo que faz muito parte da rotina dele ir pro escritório, né? Ele se sente importante. É uma coisa, por exemplo, que para a vida dele tá ligado ao trabalho é fundamental. Sim, sim. E aí ele fala, Carol, eu quero ir até quando for possível. Só que dá pra ver que do ano passado pra cá, que foi a época também que eu entrei na mentoria, eu acho que ele se sentiu mais seguro de dar uma soltadinha, sabe? O que eu acho bom. Eu acho muito bom isso, porque aí Porque também eu você, tomo forma. sim, que aí você também começa a ter mais autonomia. Sim. Eu acho muito bom. Ele ainda fica em alguns setores, por exemplo, ele ainda faz imposto de renda, legalização um pouco do contábil, mas
ele deixa o resto comigo, assim, todas as decisões é muito diferente, assim, quando eu venho com uma proposta de expansão, por exemplo, pai, olha aqui essa ferramenta, vamos por esse caminho, o que que você acha disso? É muito diferente, ele topa tudo, tá muito legal, porque eu conquistei esse lugar, sabe? E eu fiz por merecer. Então, E, é muito legal. e como ficou as terapias holísticas que você estava se dedicando? Na pandemia, muitos espaços fecharam, né? Muitos espaços fecharam realmente, e aí a gente tentou uma versão remota, mas não é a mesma coisa. E o tempo no escritório me consome bastante. Então, às vezes eu me encontro com o pessoal, mas colegas ali que meditavam comigo, para a gente se cuidar, porque a gente precisa, né, também meditar, enfim, isso tem que estar na nossa rotina. Mas eu não ganho mais dinheiro com isso, Entendi, né? Eu não ajudo mais outras pessoas como eu fazia. entendi. Eu entendi que foi um ciclo bonito e agora eu uso no meu dia a dia mesmo. Inclusive, dei uma respirada de vir pra cá, mas acho que não sei se adiantou muito, que eu tô nervosa ainda. Pois é, depois você vai, Depois, agora que eu fiquei descobrindo que é ao vivo, depois você vai dar umas, gente, me perdoe, você tá? vai dar umas dicas pra galera e a galera vai poder entender um pouco mais como vencer esses momentos de ansiedade. Tá. Muito bem. E você falou um pouco sobre a sua trajetória, né? Eu queria que você falasse um pouco melhor, assim, sobre essa questão das funções suas lá, né? Porque você falou que seu pai, ele se divide um pouco na parte técnica, faz um pouco do contábil, né? Você falou, acho que do fiscal também, né? Tecnicamente hoje, você se envolve ainda com os assuntos técnicos? Eu ainda faço financeiro, né? Dou um apoio no financeiro. Só do escritório? Sim, sim. Mas a parte operacional mesmo ali, os setores principais, contábil, DP e fiscal, não. E aí Não. você estruturou pessoas para isso? Sim. E aí, hoje eu fico. Acho que se perguntar o setor que eu mais gosto, assim, a parte que eu mais gosto é atender o pessoal, né, nesse contato inicial. Então, a parte comercial, a parte de vendas, marketing também a gente tem que fazer. Agora me soltei um pouquinho, vou, né, comecei a fazer vídeo, mas essa parte comercial, de captação, a gente está com um trabalho muito forte, Anderson, de educar os nossos clientes, né? Nossos clientes, eles são extremamente pequenos, né? Então, a gente consegue atender um pouco do MEI, Simples Nacional e lucro presumido. A gente não atende nem lucro real nem indústria por enquanto, né? Mas a gente tem a pretensão de conseguir englobar a indústria no ano que vem. E, e é isso. E aí a gente vem numa. Eu senti muito sempre a, essa carência deles, né? De educação financeira. Então, uma bagunça, misturando conta. Porque a gente já sabe, né? Que a gente, todos os escritórios de contabilidade, acho que tem essa dificuldade, conversando pelo menos com os colegas aqui. Então, não separavam conta, pessoa física e jurídica. Era muito difícil, né? Então, alguns falavam, mas o que tem para pagar? E a gente acaba sendo o quê? Contador despachante, que a gente tanto escuta, né? Essa expressão que não dá mais para ser. Então, eu venho também nesse lugar de tentar oferecer um pouco mais. Tem empresário, tem empresa lá que não quer, realmente não tem tempo, não está aberto para nos escutar mais. Mas tem empresa que super tá aberta e a gente vai conversando e fazendo um trabalho legal de educação. Então, a gente tem os relatórios consultivos além de balanço, além de DRE, que eu percebi que são demonstrativos que o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender, principalmente quem é pequeno. Então, a gente vem com relatório fiscal de DP, mostrando ali de uma forma mais fácil quanto de imposto, né, consumiu aquele mês, como é que está a folha de pagamento, turnover, custo por funcionário. E eu percebi que isso eles olham, já que tem uma informação mais fácil e mastigadinha, e logo entendem. Então meu melhor mês foi em março, e a gente começa a trocar figurinha. Então eu provoco, mas o que você fez em março? De repente você teve uma campanha de marketing, de divulgação. Então eu gosto de ser útil para o meu cliente, não só dar a guia no final do mês para pagar. Então, a gente tem feito um trabalho bem legal do ano passado para cá em relação a essa parte que está tendo retorno, está tendo feedback. Eles estão falando, né, parabéns, estou gostando. E isso me deixa bem satisfeita, porque é um trabalho de formiguinha, mas a gente está fazendo a diferença sim. E você falou que você tem se dedicado ao marketing, inclusive que você agora começou a gravar vídeos, né? Você fez 2 vídeos para o Instagram, não foi? Eu fiz essa semana só, né? Comecei essa semana, mas Mas você começou porque você falou, eu vou para o podcast e eu preciso ter gravado antes do podcast, ou foi por não. acaso? Não, é porque você já sabe que eu já estava adiando um pouco, né? Eu preciso fazer vídeo, então acho que eu foquei muito no feed ali, né?
Mas as pessoas se conectam com pessoas, então eu sei da importância, né? Você bem fala nos cursos e não tem como escapar. E vendo o alcance desses 2 vídeos, eu achei bem bacana. Então eu Dá vou uma continuar animada. mesmo, sim. É isso, a gente dá uma E, respirada e aí. qual, e qual a principal dificuldade que você sente, por exemplo, quando você vai gravar um vídeo? Eu acho que eu sofro por antecipação, Anderson. Eu nem fico pensando: "Ai, que será que os outros vão pensar?". Eu não fico pensando, sabe: "Ai, como é que vão falar", né, feedbacks, eu tô aberta a receber, né. Mas eu acho que é o começar. Às vezes eu me boicoto um pouquinho, tipo: "Ah, eu vou fazer. Hoje eu vou fazer", mas aí eu não, né, eu estava ainda, né, nesses tempos, né. "Hoje eu vou fazer", e não faço. "Ah, acontece alguma coisa", não, faço pra amanhã. Então eu respeitando a minha agenda, tendo essa cadência, acho que vai dar tudo certo, porque depois a gente tem muita coisa para falar para os empresários, né. Então assunto aqui não falta. E você sentiu dificuldade de formular esses primeiros assuntos? Não, eu senti um pouco de dificuldade em não ser longa, porque eu gosto de falar, né. Então eu falei: "Eu não posso fazer um vídeo muito longo, porque senão o pessoal talvez disperse", então eu vou dividir alguns assuntos, por exemplo, em vez de dar 3 dicas no único vídeo, eu dei uma dica com um pouco mais de detalhes. E aí eu vou explorando, vou vendo que o pessoal vai sentindo, se o pessoal também tiver alguma dúvida. Quero fazer lives, já tô combinando com parceiros ali assuntos, e vou me jogar. Não tem volta. Eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que realizar. E vou estar na oficina de vídeos, né, Sim, é. pra me aprimorar ainda mais. Aliás, aproveitando aqui, né, para você que quer se desenrolar em vídeos, né, nós temos a oficina de vídeos, se eu não me engano, vai ser dia 1º e dia 2 de agosto, né? A oficina de vídeos, só para você poder entender um pouco o contexto, é, é um programa 100% prático, onde a gente vai aplicar técnicas teatrais para que você possa quebrar ali aquela timidez. Então você vai ser exposto em situações onde essas situações elas vão ajudar você a vencer essa timidez. Com o apoio do grupo, com o direcionamento, né? Então tem todo um processo de acompanhamento. Além disso, também técnicas de roteirização, como é que você consegue gerar melhor engajamento, como é que você consegue falar de uma forma mais simples, trabalhar toda a parte didática, ou seja, é um conteúdo 100% prático, não tem teoria, não chegar lá e falar, porque o Instagram funciona. Não, é o seguinte, ó, o Instagram, para você ter resultado, você começa fazendo assim. Então vamos treinar agora, todo mundo? Beleza, aí a gente vai. Então você vai sair da oficina de vídeos com o seu conteúdo produzido pela gente. Então a H Educação vai produzir um conteúdo e você vai levar esse conteúdo para você publicar, enfim, para você fazer o que você quiser com o seu conteúdo que vai ser produzido dentro da oficina. E quando a Carol falou comigo, né, sobre a questão de participar, se faria sentido e tudo mais, eu falei que faz total sentido, né? Porque primeiro que a oficina de vídeos não é algo que a gente faz com muita frequência. Então a gente tem a previsão de fazer somente essa sessão agora em agosto e depois fazer novamente somente o ano que vem. Por quê? Porque apesar de ser ótimo esse programa, ótimo, mas é um programa que tem uma aderência mais difícil, entendeu? Porque o nível de consciência, né, da necessidade da oficina de vídeos ainda é baixo pelo mercado contábil. E, de uma certa forma, acaba que existe um esforço maior, né, para a gente poder conseguir formar uma turma quando comparado com outros programas. Então, a gente acaba focalizando em outros programas que são comercialmente mais tranquilos de conseguir comercializar. Mas o que acontece é o seguinte: todo mundo que vem sabe que aquilo fez total sentido para eles, é porque é transformador. Então, da oficina de vídeos, eu tenho vários mentorandos que estão produzindo conteúdos em massa, inclusive com podcasts, como, por exemplo, o próprio Guto, o Everton tem podcast. Eu tenho uma sócia que saiu da oficina de vídeos, que é a Mônica, que é sócia da Tactus. Eu conheci ela na oficina de vídeos, depois ela foi seguindo a trajetória dela, mas nós nos mantivemos conectados e depois no momento de necessidade, eu trouxe ela para a sociedade para poder compor ali a parte operacional da Tactus. Então, ou seja, realmente é algo que eu tenho muito carinho e você vai gostar. Você vai ver. Tô bem animada. É, Tem que se jogar, não. vai ser bem bacana. Vai com vergonha mesmo, né. Boa. E você falou um pouco sobre a questão, né, da meditação e tal. Bem, obviamente, na sua função como gestora, a pressão é muito grande, né? E o que você usa assim de técnicas assim que você poderia até deixar para a galera como sugestão para você poder conseguir dar aquela respirada, voltada, coisas simples que dá para fazer que faz a diferença? Você falou que veio até vindo para cá, você fez ali uma técnica e tal, como Uhum. que funciona? Olha, nós do ocidente somos muito agitados, né, então, claro, a respiração é, um auxílio que a gente tem, né, para conseguir voltar um pouco, sentir os pés, respirar um pouco, mas, para mim,
né, e conversando com outras pessoas ali, muita gente que meditou comigo, nós vimos que não era só o suficiente. Então, eu faço um exercício muito simples, que todo mundo pode fazer, e é até engraçado, porque dá pra você fazer em casa, dá pra você fazer no trânsito. A gente guarda muito lixo mental, né, a gente pensa muito, né, e não dá pra fugir dos pensamentos. Quando vai ver, né, a gente tem, em média, 80.000 pensamentos por dia, 40, 80.000 pensamentos por dia, é uma loucura. Então, vai da gente começar a perceber, mas quando a gente for ver, já passou. Não dá, a gente pode não dar trégua para o pensamento, mas é muito rápido. Então, eu gosto de fazer uma meditação que chama Gibresh. É uma técnica indiana que você simplesmente começa a desenrolar a língua numa linguagem estranha. Blá, 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 blá. E aí, com isso, você não pode falar nenhuma palavra conhecida, né? Nenhum idioma, né? Nem puxar para o inglês, para o alemão. Então, você começa a fazer... Blá, 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 blá. E isso andando na sua casa, no trânsito. Eu adoro fazer na marginal. E aí você vai fazendo, entoando, né, gritando, um pouco mais calma. E você se livra. Anderson, se você fizer 15 minutos isso e fechar o olho. Você pode sentado, em pé, como eu falei, em movimento, e depois fechar o olho e ficar em silêncio por mais 15, você vai sentir um ufa. Eu te garanto, assim, você vai sentir um ufa. Por quê? Quando a gente fala nessa linguagem, que é uma brincadeira, por isso que eu tô falando, né? É um desenrolar ali da língua, a gente ativa algumas partes do cérebro que bugam um pouco o nosso raciocínio. Então, às vezes a gente quer, sei lá, xingar o chefe. Não pode dizer em palavras. Então, quem sabe nesse desenrolar, a gente também não se alivia. Então, para mim, é o que mais resolve. Ou, de repente, você mexer o corpo, aí sim, tem atividade física que a gente sabe, né? Pra gente conseguir se aliviar. Tem o que você tem no seu cotidiano, que é ter a sua qualidade de vida, né? Então, ir pra academia, fazer suas viagens, comer uma comida gostosa. Eu tento sempre fazer isso para não sucumbir à pressão, né. Então eu tenho as minhas ferramentas, tem um dia que às vezes eu acordo um pouco mais tranquila, tem um dia que eu acordo mais, né, ou uma meditação no banho, né, ó, tô nervosa, mas deixa a água limpar, deixa a água, né, aí um pouco mais pode até ser essa do banho é boa no fim do dia, né, que você tá cansado, lava aí todo o peso pra eu dormir tranquila. E, eu dou meditação às vezes para as meninas lá no escritório, né, quando a gente tem anos de feedback que todo mundo fica meio à flor da pele, "Ai, que será que vão falar?", né, a gente faz ali um ufa, uma praticazinha para conseguir se sustentar. Então, é isso, assim, às vezes você fala: "Nossa, mas eu não consigo meditar", mas não é um bicho de 7 cabeças, é uma te você vê que coisinha Existe a bobinha? meditação guiada, né? Que você Sim, pode utilizar, você bota o fone, né? E você sim. vai ouvindo e aquilo vai te ajudando você a trabalhar, né? Sim, existe, mas eu sou mais me conectar com o corpo, com voz, com a minha energia mesmo, né, e a gente para não depender também de um áudio guiando, mas essas são muito boas guiadas, principalmente para dormir, para conseguir relaxar. Até porque talvez, às vezes, a pessoa sozinha, talvez ela não tenha a mesma facilidade que você tem pelo fato de você ter estudado isso com profundidade, você já Uhum, aplicar, né? sim. E hoje em dia tem muitos aplicativos, coisas gratuitas no YouTube, a gente consome sim, é sempre válido, qualquer tipo, tem diversas frentes ali, né. Mas é interessante ver que sim, a gente precisa usar dessa ferramenta para o dia a dia, porque senão a rotina ali, sempre falta tempo, a gente fica, né, acaba ficando ansioso, mas é por aí, então não tem muito segredo. E você falou, do Summit, que foi uma virada de chave, né, tanto para o seu pai, né, e você também assídua participando das edições. Como que você vê hoje você saindo muito mais do escritório, vem para a mentoria, vai para os eventos que você participa? Como você vê todo esse processo que você está fazendo fora da empresa para que você continue se desenvolvendo? É muito bom poder sair da empresa, né, por exemplo, eu tô aqui no meio da semana e saber que tá tudo certo lá, né, porque a gente tem os processos mapeados, tem ali os combinados, então hoje eu consigo sair com mais tranquilidade, né, por exemplo, a gente consegue passar 2 dias no summit super tranquilos, não mexendo no celular, né, dando atenção e entrando de cabeça no evento. Mas nem sempre foi assim, no comecinho eu ficava: "Ai meu Deus, mas o que que tá acontecendo lá?" Porque Batia uma insegurança. batia, né, porque, a gente começa a cuidar do que é nosso e fica, né, um pouquinho controladora, mas
é super necessário. Então, eu nem penso, sabe? Todos os eventos a gente tem que estar presente. E é muito interessante porque mesmo a equipe, né, quando ela não pode estar inteira com a gente, nós aprendemos e aí depois a gente faz uma resenha, leva brinde para elas, né, depois dos eventos, faz uma resenha. Então, a gente envolve. Porque quando eu estava bem no comecinho dos cursos com você, que eu ainda fazia sozinha, eu aprendia. Então eu ficava, né, toda, meu Deus, muita coisa. E quando eu chegava no escritório, eles não tinham noção do que eu tinha passado aqui, né, dos conteúdos. E aí era difícil. E eu também não sabia muito como passar. Então isso foi melhorando É com é o difícil de tempo. você conseguir traduzir, né, aquilo que você Sim, vivenciou, né. sim. A gente Por mostra por mai foto, né? mas por mais que você, tipo assim, poxa, aquilo é transformador, mas não tem o mesmo peso. Se você contasse fosse contar para o seu pai sobre o Summit, que ele ficou tão impressionado, não Sim. teria o mesmo peso que, obviamente, ele tendo presenciado Sim, o aquilo. meu pai teve que viver, assim. E aí, sabe o que é interessante? A gente nunca brigou, Anderson. É muito. Demorou para eu conseguir, né? Conquistar a confiança dele, mas eu vejo no olho dele, por exemplo, no último summit que teve todo, né? Uma loucura, né? As pulseirinhas, o Caíto, enfim, uma programação super recheada. Eu percebo no olho dele a gratidão e o ufa, porque ele também sente que a missão foi cumprida ali, né? Ele abriu, o caminho para que eu pudesse entrar. E a nossa relação só melhora, assim, do ano passado para cá melhorou demais. E ele é muito interessado, sabe? Por mais que ele não esteja ali na mentoria presencial, como é que foi? Me conta. Quando você me convidou, né, no último evento presencial que a gente teve para fazer o podcast, eu fui, como eu falei no começo do podcast, voltando para casa pensando, né, nossa, onde eu estava há 4 anos atrás e onde eu tô agora? Claro que a gente não é Você imperfeito, tem mas você acha muita que foi coisa. muito rápido esses 4 anos? Para mim foi. O que eu já te falei, se a gente se comparar a alguns colegas, né, sempre vai ter alguém que tem muito sucesso, muito maior que a gente. E aí você me disse, Carol, a gente tem que se comparar com a gente mesmo, né? Então, onde eu estava há 4 anos atrás? Perdida, Anderson, antes de conhecer, sabe? Eu acho que por isso que eu falo com tanta paixão. Você, a Tactus, a H e toda a equipe são muito especiais pra gente. Porque eu acho que eu teria desistido da profissão, de verdade, se eu não conhecesse esse oceano azul. E é bom que, como a gente vai se conectando com outras pessoas, né? Se você falar o que você mais gosta da mentoria, além dos mimos que eu te falei e Os dos docinhos conteúdos. os docinhos são Ai, terríveis. a mochila, ai, tudo, assim. A galera, dá vontade. Eu ainda quero dar uma volta no patinete um dia. Ah, você não andou? Eu acho tudo muito legal, assim. E a gente tenta trazer uma leveza desse jeito, assim, pra empresa. Então, vendo aqui os puffs, eu deixo um violão meu na empresa, eu deixo um puff, sabe? Pra gente ter, no meio, às vezes, do almoço, voltar pra lá, dar uma relaxada. A gente tem um frigobarzinho que tem umas bebidinhas ali. Então, melhorou demais, assim. Mas o que que eu acho? Eh, Além dos conteúdos, como eu falei, o networking, as pessoas. É muito, muito rico, sabe? Você se conectar com os colegas e, e eles têm e a gente ter uma abertura de dar detalhes de como tá a nossa empresa, sabe? Abrir os segredos. Isso eu não tinha antes. Porque na época do meu pai, bem no começo, os amigos que ele tinha, eu sentia nitidamente essa sensação de competição, de concorrência, sabe? Isso foi, era muito, eh, muito claro, mesmo eu sendo mais nova, de perceber. E hoje eu não sinto que eu tenho concorrentes, eu sinto que eu tenho parceiros, né? Então eu converso com muita gente, já fiz amizade com muita gente aqui. E eu gosto desse rumo que as coisas vão tomando, sabe? De conversar, de dar sentido. Parece que a gente cresce junto. É uma energia, assim, sabe? Então, tem sido muito rico. Eu ando muito feliz, viu? Pô. E com relação aos objetivos futuros, o que que você projeta tanto primeiramente para o negócio, vai? Bom, como toda contabilidade, a gente precisa crescer de cliente, sim, né? Captar mais clientes, Você ganhou a plaquinha já, né? sim, ganhar as plaquinhas e de 30, né? E a gente, claro, quer aumentar a equipe e a gente precisa formar uma equipe maior. Eu percebo que, você mesmo falou, né? Uma equipe ali de 10 pessoas para dar
né, uma sustentação ali para a empresa, mas eu quero ficar bem mais conhecida na região de São Paulo, assim, de Guarulhos, quer dizer. A gente atende alguns bairros locais ali de São Paulo, né? Mas eu quero sim. A gente tem um posicionamento bem legal já no Google, por Guarulhos, bastante gente liga, mas eu pretendo aumentar isso. Então, esse ano a gente tá um pouco mais no mercado, né? Em feiras de negócios. Comentei com você que a gente quer fazer um stand, né, até o fim do ano para divulgar nossa contabilidade com os outros empresários de Guarulhos. Então, e um pouco mais focada no pessoal, que Guarulhos é uma cidade muito grande, Sim. né? Você sabe uma coisa que faria total diferença para você ficar conhecida? Se você tivesse um podcast. Abriria muita porta. Ah, mas quem sabe, né? Já comecei com o vídeo. Sim, porque as pessoas se interessam, né, em participar, né? Mesmo que é um podcast pequeno, uma fase inicial, as pessoas se interessam. E localmente é mais fácil, né? Eu não tenho, eu não, hoje eu não consigo trazer todos os convidados que eu gostaria de trazer para o podcast da Tactus, né? Falando em termos de negócio contábil, da H então nem se fala, né? Uhum. Porque hoje eu não consigo nem atender todos os mentorandos, por exemplo, que eu gostaria de trazer, porque a agenda não permite. E você pega podcast, a pessoa só faz isso às vezes, né? Então, ela consegue fazer podcast todo dia, né? É, mas, no meu caso, já é bem mais complicado por conta de todas as demais atribuições. Mas nós não temos dificuldade de trazer convidado. É muito difícil hoje a gente abordar um convidado e o convidado dar negativa, entendeu? Claro, a gente já tem um canal maior, né? Isso ajuda também bastante. Já tem muitos episódios, já estamos com quase 100 episódios lá, então isso ajuda bastante. Mas eu percebo que em cidades menores você tem menor concorrência, entendeu? Uhum. Aqui a gente traz convidado de longe, então a gente tem que viabilizar o convidado para vir, de São Paulo e tal. Quando a gente vai, tem todo um processo logístico que o time nosso cuida para poder trazer um convidado, né? Para facilitar, porque o convidado, né, não tem carro, e você tem carro, providenciar todos os detalhes, desde um estacionamento para ele, tudo, né? E do caso, por exemplo, o seu lá é uma cidade menor, né? Então é mais fácil. Você pode focar nos convidados locais, porque é o seu objetivo, inclusive, e você é, traz as pessoas pelo interesse de contar a sua história. As Uhum. pessoas querem contar a história. Da mesma forma que você está contando a sua história aqui, né? Uhum. No podcast da H, você também trazer pessoas para isso. Claro que demanda uma estrutura, demanda algumas coisas. A gente já fala sobre isso com mais detalhes na própria oficina de vídeos, né? Mas é uma coisa, por exemplo, que realmente faz a diferença. Mas agora pensando aqui, a gente até tem um espaço dentro da Sim. nossa sede para fazer isso, montar um estúdiozinho. É É, possível. tem uma mentoranda minha que é a Kelly, né? E ela tá com um podcast ali na região do Arujá. E, cara, tá indo muito bem. E ela fez uma estrutura extremamente simplificada, considerando o momento dela. Uhum. Então, faz o podcast com o celular, né? Que são 3 celulares que ela usa. Então, ela usou o celular dela próprio, mais um outro que ela tem 2 celulares. Acho que usa um terceiro celular que ela colocou lá. E tem um jogo de microfone que é um kit que você compra já pronto, que é microfone, fone, tudo, né? E vem com uma mesinha de áudio simplificada ali para atender essa necessidade. E tá indo muito bem. Ela não gastou muito, fez uma coisa que relativamente investimento baixo e tá indo muito bem. Tá fazendo muito podcast, tá fazendo acho que uns 2, 3 por semana já. Caramba, que legal. Mas eu vejo que ela tem se dedicado muito, ela curtiu muito isso, né? Porque também demanda tempo, né? Uhum. Mas assim, as pessoas começaram a se oferecer, né? Ela começou a ficar conhecida ali na cidade, que é uma cidade bem menor do que Guarulhos, mas começou a ficar conhecida pelo podcast. Então é uma coisa bem bacana. Mas acho que tudo são ideias e coisas que você vai evoluindo e tal, né? Uma coisa também que a gente pode dizer sobre o seu objetivo de ser conhecido em Guarulhos, né? É você pensar depois do ponto de vista de ads, coisas relativas ao que você pode fazer pago, você focar muito nessa parte regional, né? Você trabalhar os termos que são regionais, você também produzir conteúdos e focar também organicamente nesse regional,
porque você vai ter menos gente brigando também por esses espaços e você consegue ser mais assertiva. Sim, a gente tem um posicionamento de SEO bem legal, né? Quando digita-se a palavra contabilidade em Guarulhos ou contador em Guarulhos, a gente está entre o primeiro, segundo e terceiro lugar da busca orgânica. Então, aí eu acho que 80% dos clientes vêm daí, né? Toda vez que um cliente usufrui do nosso serviço, a gente fala, faz uma avaliação, né? Avalia ali com estrelinha, se possível um comentário. A gente já tem, acho que 70 comentários ali, sabe? E outros concorrentes meus têm 5, 10. Então, é muito legal. E Eu aí você vejo, pega o tráfego do Google Meu Negócio, né? sim. Então, é interessante ver que as contabilidades concorrentes, que eu preciso saber quem são, né? É, de muito tempo, Anderson. Antes de eu ter o site, eu olhava lá, os mesmos nomes. Eu falei, nossa, mas eu não. Né, a gente nem tem site, quanto mais subir para essa posição, né? Para ser ranqueado. E agora tá nessa posição e ter as ligações e ter esse retorno é muito legal. Claro que é o funil de vendas, né? A gente Sim, vai, claro. conversando até converter, mas é uma possibilidade bem legal. E pensando do ponto de vista de conquista de clientes, você considera que é factível você buscar que placa esse ano? Olha, eu quase consegui a de 50, mas não deu, então acho que 50 esse ano. E aí tá bem possível já. Falta pouquinho. Falta um pouquinho para bater Sim, 50. então a de 30 eu já ganhei já. Mas a de Acho que 50, dá, sim. dá para pensar na de 100? A gente tá no meio do ano? Talvez, talvez. Vamos trabalhar, né? Com, É, com metas mais positivas. porque se você tiver, tipo, precisando ali uns de julho em diante, né? Uns 55, nós estamos falando de quantos que vão ficar pendentes? Vai ficar uns 7, 8 clientes por mês, né? Eu percebo que novembro e dezembro pra gente sempre é mais. Um pouquinho mais fraco. Acho que o Mais pessoal fraco. pensa, vamos deixar para o ano que vem. Não sei como que é nas outras, né, Para nós contabilidades. também cai. Eu De percebo modo que geral, cai, mas é que tem coisas que dependem um pouco da segmentação, né? sim. Mas para nós também dá uma caída, até porque também o pessoal também dá uma desacelerada boa, né? Mas janeiro sempre é muito bom para nós, né? Então, A gente janeiro até sim. gostaria que janeiro fosse o reflexo do que é o ano todo. Vamos supor, para eu buscar o mesmo resultado que eu trago em janeiro em outros meses, eu tenho que investir muito mais e ainda assim fica mais difícil. Entendi. Janeiro Janeiro e aqui. fevereiro também são É, meses bons pra gente. tem muita migração, né? Também o pessoal faz muita migração na virada do ano. Mas enfim, é bom a gente sempre setar aqueles objetivos e uma coisa que a gente puxa muito na mentoria é isso, né? É sempre fazer você se questionar o que é que você pode fazer melhor. Uhum, Porque você sempre vai começar entendendo que você pode ir mais longe do que você imaginava que podia. sim. A mentoria eu vejo que é um atalho, Anderson, sabe? Eu acho que sem ela, a gente consegue entrar em pontos tão importantes, né? A gente reviu tanta coisa do ano passado para cá, né? Então voltamos a falar de cultura, valores. A gente não tinha os processos mapeados na empresa, o que era um perigo, né? O macroprocessos, microprocessos, a gente sentou e mapeou tudo, exatamente tudo. Assim, tem a receitinha de bolo. Inclusive, semana passada estava revendo com as meninas o que mudou, porque a gente pegou mais software, mais ferramentas, né? Então, já alteramos o processo ali, o anterior. É, Claro, liderança, pessoas. A gente não tinha muito essa prática de cultura de feedback, né? E aí eu vi o quanto é difícil, né, conquistar esse lugar de você conseguir fazer um feedback bem feito. É desafiador, né? Para mim, com meu pai, a gente teve que estudar, teve que ir atrás disso, porque não nasce sabendo, né, Anderson? Ninguém fala, ó a receita de bolo aqui para empreender, né? Mas com a mentoria a gente conseguiu todos esses atalhos, assim. E aí vocês compartilham modelo de vários materiais, a gente também conversa com os outros mentorandos, é sempre muito rico. É, ah, existem alguns elementos que, para quem não conhece, não sabe como funciona a mentoria, né? Então, existem alguns elementos que a gente preserva muito, né? O primeiro elemento é criar um ambiente seguro. Então, nesse ambiente seguro é um ambiente de compartilhamento, é um ambiente onde você pode se expor. Por quê? Porque quando eu vou setar ali cada encontro, eu começo contando o meu momento, contando o que está acontecendo. Então, por exemplo, nós vamos ter o nosso novo encontro em agosto. Em agosto e setembro nós integramos todos os grupos. Então, eu já tenho definido ali um conteúdo que já está para esse encontro de agosto e setembro, né, com os grupos, para poder contar qual é o nosso momento, quais são os desafios que nós
estamos enfrentando desde o último encontro. Então, já começa por aí, pelo meu próprio exemplo de abrir informações, números, de ser bem claro sobre o que está acontecendo. Que às vezes a pessoa pode achar, por exemplo, que o nosso negócio é perfeito, né? O nosso negócio não é perfeito. E você sabe muito bem, porque a gente fala sobre isso dentro da mentoria. Então, já começa por aí. Segundo, a gente sempre fomenta a questão dos grupos se compartilharem, né? Das pessoas, dos membros se compartilharem no grupo. Então eles vão compartilhando o que eles estão fazendo, enfim. Então, desde coisas simples como, ó, tal ferramenta atende tal coisa, qual ferramenta é melhor em comparação com outra, cada um vai dando suas opiniões, vai mostrando a sua experiência, até coisas mais aprofundadas, porque você vai ter membros que eles se destacam em determinados temas. Então, por exemplo, tem um membro que ele está fazendo muito bem tráfego, então ele ajuda um outro membro que está focado mais na produção de conteúdo, em vídeos e tal. Aí tem outro membro lá que está ali melhor na parte de processo, tem outro que já tem um viés de tecnologia muito bom. E aí a gente vai juntando tudo isso, porque a gente também, como mentores, né, no nosso caso, representando aqui a H Educação, nós não somos os que dominamos todos os assuntos. A gente domina bem certas coisas, mas tem outras coisas que os nossos mentorandos são melhores do que a gente. E eu também aprendo com tudo isso e por aprender, inclusive, eu já penso, poxa, o que ele está fazendo aqui é bacana para mostrar para os demais. A gente vai articulando até entre os grupos todos, porque os grupos são segregados em até 55 participantes e são segregados de acordo com a etapa da jornada. Então, a Carol está no grupo 1. Um. A Carol está no grupo 1. Então, amanhã depois ela pode estar no Platinum, por exemplo, que está jogando um outro jogo. Só que o que vai fazer ela sair do 1 e ir para o Platinum vai ser justamente o nível de envolvimento, de avanço, de evolução que ela tem para poder ir para o outro grupo. E assim a gente vai trabalhando, entendeu? Então, ou seja, o objetivo é levar ali os membros a participarem e mantendo encontros em períodos curtos. Então, por exemplo, a cada 15 dias nós temos um encontro online, porque são 16 encontros por ano. Desses 16 encontros por ano, os meses que não tem encontro, porque tem uns encontros presenciais, e aí são 6 dias presenciais por ano, além do nosso encontro geral no próprio Marketing Contábil Summit, o acesso VIP que nós temos lá, e outras coisinhas que a gente vai fazendo e tal. E o acesso também aos demais cursos que nós produzimos pela H Educação. Então, todos os cursos que são colocados no mercado, a gente disponibiliza para o nosso mentorando. Então, a gente cria um ecossistema de dependência do mentorando baseado nesse ecossistema, porque aquilo que ele precisar, a gente vai dar um jeito de conseguir proporcionar para ele dentro, né? Então, por exemplo, eu estava conversando agora há pouco, um pouco antes de você chegar, com um mentorando do Platinum, né? Que tem um escritório bem grande, mas ele está com uma dor lá na parte de marketing. Então, ele já foi para uma agência, não deu certo, foi para uma segunda agência, não está contente, e aí ele me chamou para poder pedir algumas informações e tal. Então, na visão dele, a segunda agência estava errando 100%, só que algumas coisas ele não estava enxergando e até mostrei para ele. Falou, ó, talvez seja um pouco prematuro você dizer que a culpa toda da agência por causa disso que você me relatou, por causa disso, coisa que ele não sabia. Então esse acesso, essa troca, essa visão faz uma diferença, inclusive ali para o desenvolvimento, né? Sim, eu sinto uma segurança, Anderson, sabe? Até. Dá até um quentinho no coração, saber que tá todo mundo no mesmo barco, né? E às vezes o problema que eu tô tendo agora, você já passou, ou um outro amigo vai passar. Então é uma rede de apoio mesmo, sabe? É muito legal. E eu me sentia muito sozinha. Então aquela sensação da Carol de 10, 12 anos, tentando ainda patinando, né? Aos trancos e barrancos, trazer valor e tentar fazer certo, mesmo não sabendo, eu senti uma solidão muito grande, assim. Mesmo meu pai sendo super parceiro, ainda naquele começo eu não tinha confiança, como eu tinha falado. E agora, dá um ufa, sabe? É, porque o fato do seu pai, a visão é diferente, né? Porque você está dentro do mesmo contexto, né? Você está com pessoas que são de outros contextos, faz diferença total, né? Sim, é como eu falei, as referências também mudam. E é muito, nossa, é muito legal ver como a gente cresceu nesses 4 anos 62%, Anderson, sabe? É o que eu falei, para mim, isso é muito, né? Às vezes, como eu falei, conversando com outra pessoa que às vezes consegue 100, 200 clientes por ano, a gente se sente menor. Mas eu sempre tento voltar para mim, e isso é um exercício de meditação, né? Que me traz também a calma. Eu preciso ser minha referência, né? Onde eu estava no passado,
exatamente isso. Onde você... Aí tem o plano estratégico, onde eu quero estar no fim do ano, no ano que vem. E tem uma situação curiosa, assim, que eu prometi. Eu fiz uma promessa interna para mim mesma. Que eu não ia deixar mais o meu pai passar. Quando eu era menor, antes de começar a faculdade, ainda na escola, eu visitava muito os clientes do meu pai, né? A gente tinha, como eu falei, vários comérciozinhos lá no centro de Guarulhos. E os clientes tratavam, muitos adoravam, né? Tratavam bem, mas outros tratavam mal, sabe? Chegavam e falavam assim: ah, não tem que passar mais tarde. Dava cheque sem fundo. E eu Falta acho de que. respeito, né? E aí, eu mesmo criança, entendia, adolescentezinha, assim, entendia que talvez não era um trabalho legal mesmo, né? Então, entende que eu também tive que ressignificar a profissão. E uma das coisas que eu cheguei chegando, né, nesses 4 anos, foi dar limite aos clientes. Né? Então, a gente demitiu alguns clientes, uma coisa que eu nunca achei que a gente fosse fazer, porque querendo ou não, é faturamento, né, é dinheiro ali, e a gente conta com isso, mas foi muito libertador, assim, a gente demitiu 3 clientes no mesmo mês, que já estavam, né, que desrespeitaram a gente de uma forma que eu falei, não tem, assim, eu falei, pai, o cliente vai ser nosso se a gente quiser que ele seja nosso, né? E é libertador, dá um empoderamento, Anderson, Total. né? Porque são clientes que não têm o fit ali. Então, se não se comunicar bem, se não aderir a uma tecnologia mínima, né? Que a gente precisa. Então, a gente tem um aplicativo, se comunica pelo WhatsApp, por e-mail. Tem gente que é avessa tudo, que queria as coisas impressas, levadas lá todo mês. Então, a gente aboliu isso. E foi uma transição, né? A transição do papel. Hoje a gente está 100% na nuvem, digital. Imagina, a gente tinha onde eu vou fazer o podcast, então, o estúdiozinho agora que você falou, era o nosso arquivo morto, Uhum. com 4 armários gigantescos do pé, né, de cima a baixo, do monte de caixa. E a gente foi em 4... Por isso que eu tô dizendo, para mim é muito rápido essa transformação. Foi um boom mesmo, né? Muito legal. E é isso. Maravilha. E você falou sobre os objetivos, né, que você tem com a empresa e a Carol. Quais são ali os objetivos que você tem traçado para você? Olha, eu quero sempre estar na mentoria, ter um grupo de apoio, né? Eu não me vejo. Eu acho que é uma coisa para a gente se renovar anualmente, assim, né? Não é porque a gente fez uma vez que, não, ano que vem eu não preciso. Ano que vem eu vou estar maior, eu vou precisar, né, um outro patamar. Então, talvez o problema que eu esteja sofrendo hoje, né, sei lá, captação de clientes e tal, ano que vem vai ser pessoas, porque eu vou ter um time maior e mais estruturado, ou processos. E então nunca deixar de estudar, não tenho, eu acho que nunca vai chegar um ponto de falar, tô pronta, cheguei, né? Eu já posso parar. E eu tenho muito isso forte em mim. Então, eu já para mim é certeiro que vou continuar e manter essa qualidade de vida, né, porque senão a rotina engole a gente, né? Uma coisa que eu admiro muito você e a Fer, enfim, todo mundo, os mentores aí, é que trabalham, sim, e muito, mas têm ali a qualidade com seus filhos, né? Vão viajar. E eu sou muito assim, então eu quero manter isso, né? Fazer as coisas que eu gosto. Tenho muitos hobbies. Tenho umas coisas de artesanato que eu gosto de fazer. Eu gosto de tocar violão. E é trabalhar, mas também saber aproveitar, sabe? Fazer o que eu gosto de fazer. Isso eu nunca quero perder. E a gente né, atualizando sempre, trazendo pessoas, clientes, enfim. Pô, Vamos para cima. uma viagem de sonho sua. Olha, eu tenho vontade de levar minha mãe na Disney. Eu já fui na de Los Angeles, eu tava fazendo intercâmbio, mas eu tenho muita vontade de levar minha mãe ano que vem pra Disney lá, pra gente sonhar e viver as coisinhas lá juntas. Ó. É, que tipo de experiências você gosta de viver? Olha, eu sou sagitariana, né? Então a gente Traduz o que significa isso. a gente gosta de explorar as coisas, Anderson. Eu Explorar. adoro ver. Assim, eu não precisa gastar muito. Por exemplo, tudo bem, vamos fazer uma viagem por ano mais legal, beleza. Eu já tenho isso, né? Meu pai, como eu falei, é português. A gente foi para Portugal, eu já fiz intercâmbio, já fui para África, para o Peru, conheço um pouquinho alguns lugares. Mas a gente também tem que se divertir aqui onde a gente tá, né? Não dá para colocar felicidade só uma vez no ano na viagem internacional, né? Uhum. É, eu gosto de
muitas coisas culturais. Então, eu gosto de explorar São Paulo mesmo, sabe? Eu vou na Pinacoteca e aí eu conheço um barzinho novo, eu sigo aquelas páginas do São Paulo, né? Que você vê as novidades ali. Então, eu gosto de ver coisa nova, sabe? E às vezes nem tem amigos pra ir, nem tem companhia, sempre. E eu vou sozinha. Eu adoro minha companhia, sabe? É, você não liga de ficar sozinha. De estar sozinha nesses Olha, momentos. quando eu fiz 30, eu fui morar sozinha, né? Eu falei, Uhum. mãe e pai, não estou, né? Não estou saindo para casar, mas eu vou sair porque eu preciso do meu espaço. E agora eu tenho 2 gatinhos, o Harry e o Rony, que eu falo que são os meus filhinhos. E é difícil você bancar uma casa sozinha ali, né? Por exemplo, se sustentar e ficar em paz num domingo, num sábado à noite. Eu não tinha isso. Eu sempre fui muito de sair, de estar ali tanto com família quanto com amigos, mas hoje eu consigo ficar muito tranquila. Então, eu gosto de seriado, ler. Como eu falei, eu tenho um monte de coisa de artesanato que eu gosto de fazer. Inclusive, eu fiz um presente, tenho um presente aqui pra você. Ah, é? Você É, já me dá? posso te dar. E é um hobby que eu descobri há um mês e meio. Então, ainda estou aprendendo. Uhum. Mas quando deu certo a primeira, eu falei, ah, não, vou Exato. fazer. E vou fazer com as cores da Tactus e as cores da H. Então, eu espero que você goste. E tem um significado, né? Ah, São velas e deixa eu mostrar aqui na câmera minha aqui. são velas da cor, bom, a laranja Pegou por conta bem? da Tactus, né? Maravilha, E roxa por conta da H. E é muito maravilha. isso, né, Anderson? Então, deixa eu só ler aqui pro pessoal. Essas velas são para você nunca se esquecer do quanto todos vocês, a Tactus e a H Educação, iluminam a vida dos clientes e nossos contadores. Obrigada por tudo. Com carinho, Carol. Carol Monteiro Henrique. Deixa eu abrir aqui para poder. Tem só um durequezinho segurando. E elas são velas de cimento. Eu achei super, super diferente, assim. Velas e cimento. Sim. Explica para mim como que. Eu faço. Olha, eu não sou Ó, pedreira, mas eu faço cimento. consigo pegar o foco? Aí. Eu literalmente coloco o cimento em pó, né, Aham. numa vasilha. Vou dissolvendo com água. Escolho a cor que eu quero, faço ali, né, o tom que eu quero dos Aham. corantes. E coloco no molde, deixo secar. E depois coloco a cera. Que legal. Posso contar um segredo para você? Sim, Eu adoro ganhar presente, sabe? Adoro quando um convidado me que traz bom. algum presente e tal. Eu deveria, na verdade, colocar como condição. Ó, você vai vir pro meu podcast e me traz um presente, É porque um eu acho. presente inusitado, é meio aleatório, né? Não, Velas, em mas. nenhum momento eu imaginei. E eu ganhei, recentemente eu ganhei da minha filha. É. É, eu também curto também terapias alternativas e tal. E uma das coisas que eu pratico muito com a Fernanda é massagem e tal. E eu sempre gosto de usar vela, né? Porque energiza o ambiente, Sim, tem uma pegada mais relaxante e tal. sim. Fica uma luz, né, totalmente indireta e fica também aquele cheirinho e tal, então é uma coisa, por exemplo, que eu uso, mas obviamente dá até dó de usar, né? Porque E ela vai queimando e ela vai escorrendo, vai ficando muito bonita. é, Ela tem uma composição que ela, mesmo que grude aqui na superfície, você consegue levantar e a cera fica ah, assim, não fica colada. entendi. Mas tem que usar, né? É, sim, Tem com que usar. certeza, com Mas é muito certeza. desse significado, Anderson, sabe? Eu acho que vocês fazem muita diferença na vida dos clientes de vocês, né? Falando da Tactus e da nossa, né? Dos computadores da H. E eu fico até emocionada. É muito gratificante, assim. Eu não tenho nem como te agradecer, sabia? Obrigado, Adoro muito vocês, obrigado, de obrigado. verdade. Obrigado. Aí você vê, gente, como que é gratificante todo esse trabalho, né? E às vezes vocês que estão do outro lado aí, e coloca a câmera aberta aqui, isso. Aí vocês que estão do outro lado ali, às vezes vocês não conseguem mensurar o quanto para nós a gente fica surpreso às vezes de receber certos feedbacks, porque talvez você que está ali acompanhando, que está sempre consumindo o conteúdo, que participa dos eventos, que está lá no Summit, enfim, tem uma certa gratidão, né, por esse trabalho todo, e a gente faz isso. Claro que a gente tem que entender que existe um negócio
por trás que sustenta todo esse trabalho. Senão não seria possível ter tudo isso aqui que nós temos, quanto custa produzir um podcast como esse, ter um time me ajudando, entendeu? O Maurício está ali, eh, preparou tudo, você viu o tempo que levou para preparar, né? Sim. Você ficou sentado um tempão aqui só para Uhum. ajustar a câmera, ajustar a luz e Sim. tal. Coisas que nem eu sei mexer e que o meu time domina. E depois todo esse conteúdo que vira uma série de outros conteúdos complementares que vão sendo publicados em pedaços e tal. Ou seja, dá muito trabalho fazer tudo isso. Mas o amor que a gente tem por tudo isso é incrível, porque a gente é muito cuidadoso com aquilo que a gente faz, sabe? Agora mesmo, alguns minutos antes de você chegar mesmo, eu estava sentado com o pessoal do próprio vídeo, o próprio Maurício que está aqui com a gente acompanhando, e estava sentado com ele lá e discutindo lá um corte de um podcast que a gente está publicando, né? Um detalhezinho assim que, tipo assim, cara, poderia simplesmente dizer assim, não, vai assim mesmo. Mas eu falei, cara, e se a gente pegasse e fizesse tal coisa, tal, não sei o quê, tipo assim, esse fazer tal coisa, tal, não sei o quê, significa refazer o que tinha sido feito só para fazer com mais carinho, com mais detalhes, sabe? Com mais. E quando você fala, por exemplo, assim, poxa, eu gosto dos docinhos e tal, o que que a gente quer? Que o mentorando chegue aqui e ele vê ali um docinho que foi feito personalizado Sim. para ele, e ele fala assim: eu gosto disso, né? Eu me sinto bem com isso. Isso para mim me surpreendeu e tal. É isso que a gente quer, que ele veja, que ele sinta esse carinho que nós temos, essa consideração que nós temos pelos detalhes, por cada coisa que possa tocar ele de uma certa forma. Quando a gente pensa no Summit, eu costumo dizer que o que a gente investe em perfumaria, que a gente chama, que são as transições, o showzinho, desde das pulseiras que nós colocamos no início, toda a dificuldade que foi trazer as pulseiras da China. Com mais de 6 meses antes, a gente já tinha comprado as pulseiras para poder vir, para chegar a tempo, para poder programar, para que se a gente fosse pensar, aquilo não faz parte do conteúdo principal. Aquilo é uma perfumaria que acrescenta uma experiência, uma camada de experiência diferente naquilo que a gente faz. E isso é uma coisa que eu vejo que o meu time está muito bem alinhado, porque o meu time tem essa busca pela experiência sempre, essa busca pelo detalhe, essa busca pelo melhor, essa busca por tocar o coração das pessoas, essa busca por pegar e fazer uma pessoa que nunca teve acesso ao nosso trabalho, como foi o caso do seu pai, ele se sentir ali com o coração tocado por aquilo. E aquilo ser parte de um processo de início de uma nova mudança, de um novo ciclo. Inclusive, como você citou, por o fato de você ter conhecido, aquilo ser o início de uma revolução pessoal, de uma ressignificação da sua própria carreira e tal. E você está aqui nesse momento contando tudo isso. Então, isso realmente, para mim, é muito gratificante. Então, coisas como essa presente, um carinho, aquilo que a gente recebe de feedback, para nós é importante. Porque às vezes a gente não percebe, né, o quanto as pessoas estão curtindo aquilo que a gente está fazendo. E são essas coisas que ajudam bastante a gente continuar trilhando o nosso caminho e fazendo o nosso melhor. Mas eu tenho certeza que vocês, não tenho dúvida, né, que vocês marcam, sabe? Vocês marcam a gente. A gente, por exemplo, eu nunca vou me esquecer das pulseiras no Summit, sabe? Da energia do meu pai. A gente vai levar pra frente essas lembranças, porque viraram lembranças, né? Eu senti como que estava meu coração lá, né? Quando o Caíto lá da Chili Bean subiu lá, meu Deus, o cara tem uma vibe maravilhosa. Você fala, nossa, É uma energia, né? eu tenho óculos da Chili Beans, mas eu nem sabia que ele era tão, né, que arrasava tanto e muito legal. Tudo que você oferece pra gente, assim, E o muito fato dos especial. mentorandos ter acesso ao Caíto depois no final Ai, foi ali. ótimo. Minha selfie com ele, garantida, foi muito legal. É. E aí eu quero aproveitar também esse momento aqui para poder falar um pouco sobre, né, as mudanças de projetos que a gente está fazendo dentro da H-Educação, né? Nós estamos, nesse momento assim, esse nosso podcast já aconteceu, e eu tenho que admitir que eu menti para você no começo do vídeo. Só para você, Não era ao você vivo. não desistir do vídeo, o vídeo não era ao vivo, então, ou seja, a gente colocou de forma proposital por duas razões. Deixa eu abrir um parênteses antes de falar o que eu estava falando aqui, depois eu volto ao que eu estava falando. Por duas razões.
Primeiro porque aqui a gente tem por princípio não cortar o conteúdo. Então a gente nunca cortou nenhum podcast, a gente nunca voltou atrás. Errou, a gente corrige. Eu já tive uma convidada uma vez que ela também até chorou no podcast, que ela ficou muito nervosa e tal, e eu esperei ela se acalmar e a gente seguiu em frente. Então a gente não volta atrás e eu dei uma engambelada nela ali Nossa, pra ela meu pensar que não Deus. dava pra voltar atrás e tal, pra gente poder seguir. Então, por quê? Porque isso mostra pra você, mostra a sinceridade, entendeu? Isso mostra a transparência daquilo que nós estamos fazendo, entendeu? Pessoas comuns, pessoas que ficam nervosas, pessoas que têm um objetivo, mas que chega na hora, dá aquela travada tal e tá tudo bem, tá? Então esse é Não o. acredito. Que legal. Então, seja, quando esse podcast veio ao ar agora, né? Aí a H Educação já foi inaugurada na primeira imersão, né? Então, nós tivemos uma imersão que nesse momento que nós estamos gravando não aconteceu ainda, vai acontecer daqui 5 dias, mas nós já tivemos, então, para você que está assistindo agora, uma imersão e na nova sede da H Educação. Então, no novo espaço da H Educação, que a Carol não conhece ainda, e vai conhecer na oficina de vídeos. Esse novo espaço, ele foi todo preparado pensando na melhor experiência, entendeu? É um espaço que tem a nossa cara. A gente sentiu, por exemplo, que durante muitos anos nós fizemos aqui na sede da Tactus, mas primeiro porque a Tactus estava precisando do espaço aqui para poder colocar mesa. Você já viu, né? Que o espaço que era Sim. utilizado aqui já foi ocupado pelas mesas e tal. E o pessoal, inclusive, está trabalhando nesse momento aí. Então, primeiro, por conta dessa razão de crescimento da própria Tactus. E segundo, também, é que a H Educação ela criou a sua própria cultura, ela criou as suas próprias pernas, e o próprio time da H Educação agora nem mais participa dos eventos da própria Tactus. Então, a gente tem um evento, por exemplo, que chama-se Tactus Day, que até o ano passado ele teve a participação de todos os participantes da H Educação, né? E hoje, desse ano, a H Educação já não participa mais. A H Educação hoje é um negócio totalmente apartado, diferente da Tactus. Sempre foi diferente, mas hoje totalmente diferente. Então, a gente tem ali uma autonomia total comparado com o que era anos atrás, quando as coisas estavam muito conectadas. Então, ter um espaço da H-Educação foi um objetivo que nós tínhamos. Então, a gente lutou muito por isso, e agora em 2023 nós conseguimos conquistar o nosso espaço. E esse espaço ele vai sediar todas as nossas imersões e também os nossos programas de mentoria. É um espaço que permite acomodar ali a quantidade de pessoas que normalmente se acomodam, né, dentro das mentorias. Então, nós temos ali uma capacidade por volta de até 60 pessoas. E também que tem uma identificação própria, que tem uma identificação para os nossos participantes, para os membros e tal, e dá ali uma clareza, né, dos nossos objetivos. Então, a gente tem realmente muito claro para todos nós o que é que nós estamos construindo para o mercado contábil, e tendo esse espaço agora, os nossos participantes começam a ter muito mais visão de tudo isso. Então, a gente está realmente num foco para entregar o nosso melhor. E a Carol vai ter a oportunidade de visitar na próxima imersão de oficina de vídeos. E aí, falando um pouco sobre os programas que a gente vai ter, além da imersão de oficina de vídeos, a gente vai ter uma nova turma da imersão de marketing contábil e vendas. São 3 dias inteiros, onde a gente traça tudo aquilo que você precisa do ponto de vista de marketing e vendas para sua empresa contábil. É muito intenso esses 3 dias, mas vai te dar uma bagagem muito grande para você poder se desenvolver. E também nós temos um novo programa, que é um programa de liderança. Esse programa de liderança ele não é somente focado para o mercado contábil, porque é um tema que tem ali um cunho genérico para atender os líderes de modo geral. E nesse programa você vai aprender como é que você pode se tornar um melhor líder, como que você pode gerenciar o seu time, como é que você pode formar pessoas engajadas com o seu negócio, para que você possa melhorar ali os seus resultados. Então, são os programas principais que nós temos, e além dos programas de mentoria que a H Educação tem. Hoje são 4 grupos de mentoria, somando aí cerca de quase 200 participantes nesses 4 grupos. Então, são grupos que estão segregados, baseado ali na trajetória e no momento de cada participante. Então, ele vai se encaixar no grupo que se encaixa mais ali na sua jornada, no momento que ele está vivendo. E é isso aí.
de tudo isso explicado para você e revelado para Carol que o nosso podcast foi gravado, Meu Deus. eu quero dizer, primeiro, que eu tenho uma admiração muito grande por você, por tudo aquilo que a gente teve condições de acompanhar, tudo que você tem feito, a sua dedicação. Eu vejo você assim, uma humildade muito grande, isso é muito importante, entendeu? De sempre perguntar, de buscar ali uma orientação, mas acima de tudo, de ir para o campo de batalha e fazer as coisas acontecer. De saber que muitas vezes uma limitação que você tem, essa limitação ela precisa ser vencida e você vai trabalhar em cima disso. Ou seja, é, tem pessoas que só absorvem o conhecimento, que elas realmente curtem estar dentro de espaços onde elas podem ter conexões, onde elas podem aprender, mas elas não conseguem executar, elas não conseguem viabilizar aquilo que elas aprenderam. E você faz isso acontecer. Como você mesmo disse, cada um tem o seu ritmo, a pessoa precisa se comparar com si mesma e não comparar-se com os outros. Ainda que a gente traz sempre exemplos, né, para os nossos participantes, para que eles possam ter ali espelhos de modelagem, mas cada um que está construindo a sua própria história, e cada um tem que entender qual o nível de jogo que vai jogar e de acordo com as suas próprias condições também para jogar o jogo que joga. Mas você precisa jogar um jogo. Uhum. Você precisa fazer as coisas acontecer. Não importa se você está fazendo num ritmo mais lento ou mais rápido, mais acelerado ou mais cadenciado, mas você precisa fazer as coisas acontecer. E desde quando eu te conheço, eu vejo que você faz as coisas acontecerem. Você está realmente trabalhando isso. Então, eu quero deixar esse incentivo para quem está acompanhando e que possa também se espelhar no seu trabalho. Nós vamos deixar, inclusive, aqui na descrição do vídeo para as pessoas poderem acompanhar de perto o seu trabalho, mas é Carol Contadora, né? Carol Contadora Oficial, Instagram, Isso, sim. Carol Contadora Oficial, Instagram, lá no Instagram para você poder acompanhar. E dar o feedback dos vídeos que você está produzindo, né? Ah, então, bom, é isso, gente. Eu quero postar 3 vezes a semana. É o que eu falei pra você, assunto não falta. É só realmente parar e produzir. Se bem que dá pra produzir Você vai mudar esse pensamento de 3 vídeos depois da oficina de vídeos. todo dia. Você vai ver. Meu Deus. Tá bom, virar blogueirinha? Não é. Eu acho que assim, pra transformação acontecer, Anderson, nós não somos perfeitos, né? Não sou perfeita, mas a gente tem que estar aberto e tem que ter um pouquinho de coragem mesmo pra se jogar, né? A oficina de vídeo, se você for ver, eu nem tô lá, mas eu já sei a vergonha que pode me dar em alguns momentos de exposição. Só que eu sei que vai ser muito importante pra mim. E eu tô aberta e eu vou me jogar e não tenho o que fazer. Porque não é uma opção não ir. Só se fosse agenda, a gente tava vendo, né, a possibilidade de eu não conseguir participar. Mas eu vou. E é isso, assim. Eu acho que a, a gente não pode ser imprudente, mas a gente tem que se jogar mais nas coisas, sabe? Pra fazer acontecer. E isso eu aprendo com você, né? Do seu lema, a vida é uma estratégia, como tudo, como você tem esse impulso de vida. E, e aí a gente leva isso para nossa empresa também. Meu pai tá mais agitado no bom sentido, né? De querer realizar. Ah, não, filha, vamos, e dá para melhorar. É muito legal. E eu acho que é isso, a gente tem que estar aberto. Então, um dia a gente tá mais cansado, né? A performance não tá tão boa, mas a gente não pode perder o propósito, aquela chamazinha do nosso coração, sabe? E nesses 4 anos eu nunca perdi, de verdade, assim. É isso aí. É. E é isso. Parabéns. Obrigada. Carol, vamos deixar aqui uma mensagem final para quem está acompanhando, que está enfrentando suas dificuldades, dar ali algumas dicas que a pessoa pode seguir para poder, complementando o que você falou de uma forma mais resumida, para a galera poder, então, sair com algumas É, ferramentas na bagagem. eu acho que eu falo de forma tão apaixonada que eu acabo, né, fazendo uma propaganda sem querer, né, da mentoria. Mas quem consome, né, os conteúdos e ainda não tá na mentoria, a gente, é de se pensar, de consumir, né, de estar mais perto de você. Como eu falei, é um atalho, né? Nós não somos melhores por estarmos aqui, mas nós nos tornamos diferentes, né? Eu vejo que é uma galera que a gente vai mais rápido, onde a gente poderia estar batendo a cabeça, sabe? Então, se você não participa, né, reconsidera participar. E, e é isso, assim, eu acho que seja gentil com você, né? Tem vezes, tenha o seu planejamento, as suas metas e vá atrás do que você quer.
como eu falei, tem dia que tá, né, você tá mais ativo, né, com mais energia, tem dia que você tá mais murcho e tudo bem, mas se conecte mesmo com o propósito. Eu acho que a profissão ah, é muito legal. Eu adoro ser contadora, sabe? E é muito legal poder colocar isso para fora, expressar isso. E é isso, Gostei dessa expressão, seja gentil com você. né? Primeira vez que eu ouço. Eu acho que eu me cobro bastante, assim, né? Hoje um pouco menos, mas. Porque é isso, nós somos os nossos chefes, né, Anderson? Então não tem um outro chefe para dar um feedback, nós temos os sócios para conversar entre si, mas quem dita o ritmo somos nós, né? Então a gente sempre tem que ficar numa presença, né? Numa autopresença assim, o que que eu tô fazendo, né? Tem uma outra meditação para encerrar que você pode se perguntar de vez em quando. Eu me pergunto, Carol, você está aí? Posso perguntar, Anderson, você está aí? Às vezes a gente tá de corpo, mas a gente não tá presente, a cabeça tá em outro lugar. E aí a gente retorna e fala, tá, eu não tava muito, né? Tava pensando, tava preocupado, né? Muito compromisso, mas eu vou voltar pra mim aqui. E é isso. Muito Não bem. tem muita receita de bolo, né? Mas, Sim, mas é isso. muito bom. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Carol, mais uma vez, muito Obrigada, obrigado. querido. Tamo junto. Agora ficou quente a mão, Agora então a mão tá você quente, agora mas tá mais já está suando, mais, gente. mais nervosa como estava antes. Bom sinal. E para você que esteve com a gente aqui, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo. Nos encontramos no próximo podcast.